Sabe aquela história que, mesmo sendo antiga, parece que foi feita para hoje e te deixa pensando por dias? Então, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma delas. É uma fábula sobre uma decisão que vai contra toda a lógica e instinto de sobrevivência. A história do escorpião e do sapo. E no fundo, a pergunta que essa história deixa no ar é essa aqui. Será que a gente consegue escapar da nossa própria natureza? É uma questão que nos obriga a olhar para dentro. Vamos primeiro conhecer a história e depois a gente desvenda a interpretação que uma de nossas fontes traz para ela. A nossa história começa num cenário que era para ser de paz total. Um lugar tranquilo que, de repente, se vê ameaçado pelo fogo, forçando uma decisão de vida ou morte. Pensa só numa ilha cheia de vida, um verdadeiro santuário cercado por águas calmas. E nesse paraíso viviam, entre muitos outros bichos, duas criaturas bem diferentes. Um escorpião, sempre com seu ferrão perigoso, e um sapo que se sentia em casa na água. Mas aí, de uma hora para outra, essa paz toda é quebrada. Um incêndio terrível começa a tomar conta da ilha e o céu se enche de fumaça e pânico. Para os animais, só resta uma coisa a fazer: fugir para tentar sobreviver. E o único jeito de escapar era atravessando a lagoa gigante que cercava a ilha. Só que tinha um problema. Para o escorpião, que não sabia nadar, a mesma água que significava salvação também era uma sentença de morte. No momento em que vê o sapo pronto para pular na água e se salvar, o escorpião, totalmente em pânico, joga sua última cartada. "Sapo, me ajude! Me leve nas suas costas, senão a gente vai morrer aqui!" A resposta do sapo é imediata e, vamos combinar, super lógica. Ele conhece a fama do escorpião, né? Confiar nele era arriscar a própria pele. Como ele mesmo disse: "Se eu te carregar, você pode me picar." E aí já era para nós dois. E aqui a história dá uma virada porque o escorpião é esperto. Ele usa um argumento de pura lógica, falando direto ao instinto de sobrevivência dos dois. Claro que não, seria burrice. Se eu te picar, a gente afunda junto. É um raciocínio que parece perfeito, né? Com o fogo chegando cada vez mais perto, o sapo acaba cedendo. E lá vai o sapo, atravessando a lagoa com o perigo nas costas. Uma parceria que nunca aconteceria se não fosse pelo desespero. Mas o que parecia uma jornada de salvação, na verdade, era o caminho para uma tragédia. Com o barulho do fogo lá longe, o sapo nada com toda a força que tem. Eles chegam bem no meio da lagoa, sabe? Aquele ponto em que não dá mais para voltar. Naquele instante, no meio da água, a vida de um dependia totalmente da do outro. E então, o que ninguém esperava, acontece. Indo contra toda a lógica, contra o próprio instinto de viver, o escorpião levanta a cauda. Num movimento rápido, quase um reflexo, ele pica o sapo. Sentindo o veneno se espalhar, a confusão do sapo é ainda maior que a dor. Sua última pergunta não é de raiva, mas de quem simplesmente não consegue entender. "Por quê? Agora nós dois vamos morrer?" A resposta do escorpião é o que faz essa fábula ser tão marcante. É uma confissão fria, terrível. Ele não tenta discutir a lógica do sapo. Pelo contrário, ele confirma, enquanto aceita o destino que ele mesmo criou: "Eu sei, mas essa é a minha natureza." E os dois afundam. A história termina, mas essa pergunta fica martelando na nossa cabeça. Por que alguém escolheria a destruição mútua em vez da sobrevivência? O que leva uma criatura a agir contra a própria vida? Vamos ver o que a fonte que a gente analisou tem a dizer sobre isso. A nossa fonte de análise nos leva por um caminho bem diferente. Ela vê nessa fábula muito mais do que uma historinha de animais. Para ela, é uma metáfora poderosa sobre a condição humana, vista por uma lente espiritual. Então, qual é a metáfora? Segundo essa fonte, o escorpião é um retrato do coração humano quando deixado por conta própria. Ele promete que vai mudar. Ele pode até querer muito mudar, mas, no fim, é levado por um instinto destrutivo que ele não consegue controlar. As boas intenções acabam se quebrando na realidade da sua própria natureza. Para dar base a essa visão, a fonte busca uma passagem bíblica do livro de Jeremias, que descreve o coração como enganoso e desesperadamente corrupto, ou seja, uma força interna que nem a gente mesmo consegue entender direito. E tem mais. Uma outra passagem agora do Evangelho de Mateus reforça essa ideia. As atitudes destrutivas, os maus pensamentos e tudo mais, não vêm de fora. São coisas que, como diz o texto, procedem do coração. Certo, então se o problema está na natureza interna, a fonte argumenta que a solução não pode ser só externa.
Não se trata de tentar mais ou de fazer mais promessas. A questão é se tornar algo fundamentalmente novo. E esse slide aqui mostra bem esse contraste. De um lado, a gente tem o caminho do escorpião, o da autossuficiência. Tentar na base da força de vontade, mas continuar preso à própria natureza. Do outro lado, a solução que a fonte propõe, uma transformação completa, em que uma natureza antiga é trocada por uma nova. Não por mérito ou esforço, mas por uma intervenção divina. E aí, o que essa fábula tão trágica nos ensina de verdade? Qual é a lição que fica, mesmo depois que o sapo e o escorpião já se foram? O ponto central da interpretação da fonte é este. Para o escorpião, e para a condição humana que ele representa, a mudança de verdade não vem de uma decisão, de uma promessa ou de um esforço de vontade. Ela precisa vir de algo muito mais profundo, ser refeito por dentro. E é assim que a fábula se volta pra gente. Ela nos deixa com essa pergunta no ar pra gente pensar. Qual natureza está no comando? Quando a lógica não funciona e as promessas se quebram, qual é o impulso que realmente guia as nossas atitudes? A resposta, talvez, seja o que defina o nosso destino.